Fala pessoal, tô aqui novamente comentar um pouquinho sobre Tottenham e Crystal Palace, né? Tottenham jogando em casa contra um time de Crystal Palace que até vem fazendo aí um bom início de temporada, né? Venceu o United fora de casa, né? Um time que geralmente se dá bem fora de casa. E só que nesse jogo não foi muito, né, não foi exatamente isso que aconteceu, né? Os dois times com escalações sem muitas surpresas, né? Talvez o grande destaque pra gente falar dessa escalação do Palace foi justamente a dupla de zaga, de dois jogadores que fizeram sucesso algumas temporadas atrás, né? Foram jogadores que atingiram um nível muito bom, nível mundial mesmo. Claro, uns 5, 6 anos atrás, hoje realmente não são mais jogadores com nível tão alto assim de competitividade, mas pro Crystal Palace pode ser interessante. Em relação ao Tottenham, a escalação bem normal de que a gente está acostumado a ver, talvez o grande destaque que a gente pode dizer é a presença do Aurier novamente voltando a jogar com a camisa do Tottenham pela lateral direita, né? O Tottenham tá com uma deficiência naquele lado, vendeu o Trippier, o Walker Peters se machucou, começou a temporada bem, até aí se machucou, o Foyth tá machucado, deve voltar de lesão nos próximos jogos, então o Aurier também vinha de uma sequência de lesão, né? Bom ver o Costa Marfinense aí podendo voltar a jogar. E o que a gente pode falar desse jogo é que realmente foi talvez o primeiro grande jogo do Tottenham completo dos 90 minutos em muito tempo já, né? O Tottenham veio de um ano de 2019 muito complicado, por mais que com resultados interessantes, final da Champions League, poderia ter sido campeão europeu, mas de atuações não muito boas, aliás, atuações bem abaixo, que foram ofuscadas pelos resultados, né? Hoje o time conseguiu render muito bem. Se a gente fala dos primeiros 15 minutos, né, as principais características que faziam com que o time pudesse dominar completamente o Crystal Palace, que jogava naturalmente dentro do seu campo de defesa, com a linha de 5 meio-campistas à frente da linha de 4 defensores, né, marcava no 4-5-1, só o Jordan Ayew ficava isolado na frente, né, atacante vem fazendo um bom início de temporada. Fez jogo contra o Palace, jogou contra o Aston Villa também. Enfim, e o Tottenham conseguiu utilizar muito bem o passe longo dos seus zagueiros, principalmente o Alderweireld, achando os homens de frente dessa forma, e explorar o corredor esquerdo na velocidade do som, velocidade e capacidade técnica mesmo, né? O Joe Ward naturalmente é um lateral realmente de um nível abaixo, né? O Crystal Palace perdeu o Wan-Bissaka, então ficou uma posição muito carente ali na lateral direita, e o Son soube muito bem explorar isso nos primeiros 15 minutos. E o primeiro gol sai com a participação do Alderweireld e do Son, mas não necessariamente do Son pelo lado esquerdo, né? No momento do gol é que começa a mudar o posicionamento do Tottenham. Se era um 4-2-3-1, com o Winks e Sissoko jogando lado a lado com uma dupla de volantes, para fazer esses homens de saída de bola. Mauricio Pochettino só jogou assim até agora nesse período de início de temporada. Com o Son aberto pela esquerda, e o Eriksen começou como titular, né? Novidade aí nesse início de temporada também. O Son aparece se projetando pelo lado direito, mais à frente com o Harry Kane, e ele recebe uma bola longa do Alderweireld para chutar cruzado e fazer 1-0 do Tottenham. O Tottenham já era bem melhor que o Crystal Palace, já em 15 minutos, já dominava completamente o jogo, e o gol sai explorando um movimento de muito interessante, muito parecido com o treinamento, né? O Son consegue encontrar o espaço nas costas do trio de meio-campistas, que é até bem marcador do Crystal Palace, com Milivojevic, Kouyaté e Schlupp, e tem naturalmente velocidade. Se for sair cara a cara com os zagueiros do Crystal Palace, como eu falei, são bons zagueiros, viram um auge técnico há bastante temporada atrás, algumas temporadas atrás, né, de nível mais alto do futebol mundial mesmo. Sacco e Kerry foram bons zagueiros do futebol mundial há alguns anos atrás, mas hoje são jogadores que realmente, para perseguir um jogador como o Son num contra um, vão sair em desvantagem. E o Son aproveita disso para fazer 1-0. E nisso o 2-0 se desenha com muita facilidade, com uma outra característica de um outro jogador que vem se destacando muito no Tottenham nesse início de temporada, que é o Winks. A capacidade dele de conseguir furar um bloqueio de meio campo, ou um bloqueio de defesa, né, mais de meio campo, porque ele é um jogador que joga mais atrás, para dar o primeiro passe à frente da defesa, né? E ele consegue, com passe vertical longo, achar o Son, que tá nessa movimentação mais por dentro como atacante. O Son abre para o Aurier, que chega muito bem, apoiou muito bem hoje o Aurier, cruza a bola, o Van Aanholt acaba desviando para fazer o gol do 2-0, o gol contra. O Tottenham já amassando, o Crystal Palace completamente inoperante, sem conseguir fazer o seu jogo, até quando a bola caía nos pés do Zaha, alguma coisa de melhor sair. O Zaha é realmente um jogador de um nível técnico acima, e quando a bola cai no pé dele, ele realmente consegue incomodar, até mesmo deixar bem desconfortáveis as defesas do Big Six, né? Só que hoje o time como um todo não foi bem, né? O trio dos meio-campistas não conseguiu fazer essa marcação, incomodar a posse de bola com o Sissoko e o Winks, né, com essa qualidade que ele vem ganhando, conseguiu dar esse passe vertical
para encontrar o Son e a Bilha jogar na direita e fazer o segundo gol. O terceiro gol também sai naturalmente com o Son, né? Novamente, um passe do Winks que consegue furar esse bloqueio do meio campo, o Son recebe essa bola um pouco mais à frente, trabalhando centralizado, não mais aberto pela esquerda, o time se comportou quase todo o primeiro tempo, ao invés de ser um 4-2-3-1, como um 4-2-2-2, com o Son e Harry Kane na frente, Eriksen pela esquerda, Dele Alli pela direita, Lamela pela direita e o Winks e Sissoko centralizados como esses dois volantes. O Son abre a bola pro Aurier, a jogada se desenvolve um pouco pelo lado, o Aurier cruza e ele aparece para definir jogada, um belo gol de voleio para fazer o 2-0, o 3-0, bem assim, ainda quase ali 30 minutos do primeiro tempo, o jogo estava praticamente ganho, porque era inoperante praticamente o Crystal Palace, e o quarto gol sai também numa jogada de projeção nas costas dos meio-campistas com a velocidade do Son jogando como um atacante. Ele cruza pro meio e o Lamela aparece para completar, né? Aparece até pelo lado esquerdo o Lamela para fazer o 4-0. A partir daí o jogo tá praticamente ganho já. O Crystal Palace não conseguia reagir. Só com algumas jogadas aí do Zaha, que nem eram tão efetivas assim, mas era o que mais conseguia de perigoso, entre aspas, do Palace na partida. No segundo tempo, a postura do Tottenham não muda, mas o Crystal Palace começa a entrar um pouquinho mais no jogo, o trio de meio-campistas passa a conseguir se impor um pouquinho mais, a bola chega no Zaha com um pouco mais de facilidade, e o Crystal Palace até poderia ter feito um gol ali, no máximo 2 gols, se fosse um pouquinho de mais qualidade, porque conseguiu criar até para incomodar a defesa do Tottenham, que até conseguiu ser muito bem anulando as jogadas do Zaha, mas assim, o Zaha é um jogador muito interessante, por mais que o Palace não tenha ganhado, e tenha sido uma partida bem ruim do time de Londres, quando a bola cai no pé do Zaha e ele consegue encontrar o Ayew, a aproximação do Ayew, os dois se entendem muito bem, e algumas coisas boas saíram dali nos primeiros 15 minutos, onde o Palace, como eu falei, poderia ter marcado um gol se tivesse um pouquinho mais de qualidade para finalizar, mas no mais, a sequência restante da partida foi toda do Tottenham, né? Eu até achei que o Roy Hodgson poderia ter sido um pouco mais ousado, né? Muita característica do Roy Hodgson, um técnico já bem antigo, com convicções já bem sedimentadas na cabeça dele, mas eu acho que ele poderia fazer esse time do Palace render muito mais. Tem material humano, tem jogadores para fazer esse time render bem mais do que rende. Eu não acho que o Crystal Palace é um time ruim, não, ainda mais com um jogador que tem capacidade de equilibrar contra praticamente todos os times da Premier League, que é o Zaha. Então, até McCarthy e Camarasa, que são jogadores que foram contratados para essa temporada, entram no final. Acho que os dois têm capacidade para ser titular, se não brigar a posição. Talvez o McCarthy até poderia ser titular hoje, né, jogando ao lado do Milivojevic, arriscar uma proposta mais de ter a bola. Enfim, acabou que as mudanças não surgiram efeito nenhum. O Tottenham criou muito. Hoje o Tottenham fez uma bela partida, explorando as fragilidades do Crystal Palace, que dos momentos em que, assim, no segundo tempo do Palace, o Palace naturalmente sairia. E saindo, né, é aquele negócio, se você sobe suas linhas para tentar incomodar e roubar a bola, eu falei isso ontem no vídeo do Chelsea Wolverhampton, ou você sobe o seu time inteiro, né, o Wolverhampton não fez isso, né, o que permitiu até uma situação um pouco parecida, que o Chelsea se criasse, permitindo o domínio do meio campo por Jorginho Kovacic. Então, ou você sobe o seu time inteiro na marcação, ou você, se você não fizer isso, você vai permitir espaço entre linhas. E foi exatamente isso que aconteceu. E esse espaço entre linhas permitiu que o Son se criasse muito. Porque o Son funciona como esse segundo atacante atrás do Harry Kane nessa formação, jogou muito bem assim, cresceu muito assim na temporada passada. E criou muitas oportunidades. Muita coisa saiu dessa combinação de um passe vertical do Winks para as projeções e velocidade do Son. E o time como um todo funcionou muito bem. O Aurier apoiou muito pelo lado direito. O Eriksen até bem apagado. O Harry Kane talvez ali ao lado do Son tenha sido o que mais apareceu. O Lamela também tentando participar de algumas jogadas, não sendo tão efetivo assim. Mas hoje o Winks e Son foram muito interessantes. Combinaram muito bem. O primeiro volante, primeiro volante não, o cara de iniciação de jogadas, o primeiro passe à frente da defesa. E um atacante de muito qualidade técnica, ótima finalização, muito boa qualidade de posicionamentos, explorou o ponto fraco do time de Londres e poderia até ter criado mais. O Tottenham poderia ter feito 6, 7 gols no Crystal Palace hoje. Bom, considerações finais. Como eu falei, Tottenham jogou muito bem, poderia ter metido muito mais gols no Crystal Palace, explorou os pontos fracos do time, e é bom ver o time finalmente voltando a jogar bem o jogo inteiro e criando muito para fazer 7, 8 gols como criou hoje. O Tottenham estava precisando disso, não vinha fazendo um bom ano de 2019, os resultados ofuscaram o péssimo futebol que o Tottenham apresentou em alguns momentos. Alguns momentos o futebol do Tottenham foi bem abaixo, óbvio. Tiveram jogos pontuais e o time foi bem, né? Jogou bem, por exemplo,
2019 jogou bem contra o Manchester United naquela vitória em janeiro, jogou bem contra o Liverpool no jogo do segundo turno, onde foi derrotado, mas jogou bem, foi superior ao Liverpool em diversos momentos naquele jogo, jogou muita bola contra a Ajax, naquela virada inacreditável, hat-trick do Lucas, mas faltava ter um pouco de sequência e ter um jogo que convencesse um pouco mais. Hoje foi um jogo que convenceu um pouco mais, o adversário naturalmente mais fácil, mas enfim, tá valendo para um time que teve um início, tava tendo um início bem complicado de temporada, principalmente em questão de desempenho. Já o Crystal Palace, assim, é um time que eu esperava, não esperava naturalmente isso, mas eu gostaria de ver que o Roy Hodgson usando um pouco mais do seu elenco, fazendo o seu time jogar um pouco mais, acho que até para assim, questão de fazer o time permanecer na Premier League, o Roy Hodgson consegue, inclusive ser competitivo contra alguns times grandes em diversos momentos, tem melhor campanha fora de casa, entre os times abaixo do Big Six, né? Se não me engano, até ganhando do Manchester United em ganhar jogo fora de casa, enfim. Mas, assim, eu acho que o time pode jogar mais. O Palace pode jogar mais. Ficar dependendo do Zaha, que realmente é um jogador que tem capacidade para desequilibrar vários jogos, eu acho que é muito pouco para um elenco que tem condições de brigar bem na segunda metade da tabela e se posicionar ali no meio. Não só em questão de resultado, mas em questão de desempenho também. Mas enfim, hoje é um adversário muito complicado mesmo, mas nos momentos em que o Zaha apareceu e conseguiu se combinar com o Jordan Ayew, algumas coisas boas aconteceram, o time poderia até ter feito um gol ou outro. Mas enfim, né? É isso, pessoal, espero que tenham gostado.